Neste vídeo, nós vamos ver a linda homenagem dos médicos para os seus ídolos do futebol. E ainda, Real Madrid à venda vai vender ídolos da sua história. Tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, já vai deixando like, vamos pra meta de quantos likes, Leonardo? eu quero 5, Wagner. 5 quer dizer 5 mil likes. Também já vai inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, a gente manda salve no fim do vídeo pra você comentar qual jogador você acha que é o mais importante atualmente do Real Madrid. Comenta aí. Além disso, tem que estar inscrito no canal. Por quê, Leonardo? A cada 100 mil inscritos a gente faz o sorteio de chuteira pra vocês e tá rolando o sorteio no @WagnerVal. Instagram do Wagner tá aqui à minha direita. Então você já corre lá, você tem que estar inscrito, tem que seguir o Wagner, cumprir todas as regras do sorteio e você pode ganhar uma chuteira do Cristiano Ronaldo. Nossa, muito louco. Uma chuteira de graça aí na sua casa. Da hora, né? Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, galera, nós vamos começar falando sobre Real Madrid. Esse clube que pra muitos é o maior clube do mundo, com Champions, taças e mais taças, riquezas, contratações absurdas. Só que parece que está criando uma lista de dispensa de craques que são ídolos dentro do próprio clube, que a torcida gosta muito. Eu só vou dar um nome só. Marcelo pode estar indo embora. Já comenta aí qual que vocês acham que também pode estar indo embora. Tem alguns ídolos e outros que estão meio de lado. Mas, Léo, eu quero que você explique um pouco mais essa situação. Bom, a situação é o seguinte, o Real Madrid, que praticamente construiu um Galácticos 2.0 nessa última década, tem criado uma lista de dispensa. O Florentino Pérez, que é o atual presidente, tem pensado em vender muitos de seus jogadores. Entre 11 e 12 jogadores estariam sendo vendidos, estariam para uma lista de dispensa, e são jogadores que chegam a assustar quem é torcedor de verdade do clube. Alguns nomes, por exemplo, Marcelo, Modric, que já foi melhor do mundo vestindo a camisa do Real Madrid, é um cara fundamental na conquista da Champions. E acho que uma situação bem interessante é que na reportagem foi colocado que esses dois jogadores são instituições dentro do clube. Querendo ou não, o Marcelo está no Real Madrid há quase 14 anos, o Modric está há quase 8 anos no Real Madrid. Então são dois jogadores que ganharam 4 Champions em 5 anos, são extremamente vitoriosos. O Marcelo, quando o Sérgio Ramos não está atuando, é o capitão do clube. E assim, estar na lista de dispensa é um negócio que choca muitas pessoas. Além desses dois jogadores que, é absurdo, a gente tem outros jogadores que já foram muito destaque no Real Madrid, como é o caso de Gareth Bale, como é o caso do James Rodrigues. Aí a gente tem alguns jogadores também que acabam surpreendendo, como que foram contratações para o futuro do Real Madrid, que seria Militão, o Jovic, Ibrahim, Odriozola, o Lucas Vázquez, que também, querendo ou não, é um jogador que sempre foi muito utilizado. O Zidane sempre elogiou muito esse jogador. Ganhou as 4 Champions League no Real Madrid e tudo mais, e mesmo assim também está na lista de dispensa, então isso choca, né, Wagner? Exatamente, porque a gente tem que colocar, pô, esses caras criaram toda uma história, a torcida tem uma identificação e eles estão indo agora numa lista de dispensa, e o Real Madrid gastou muita grana em algum deles. Por exemplo, o Militão foi uma contratação muito cara do Real Madrid, então tá o cara saindo. O Marcelo tem essa história maravilhosa, como o Modric também tem. O Gareth Bale, eu acho que é um dos mais, dá pra entender mais, porque querendo ou não, não é surpresa, né? Exatamente, porque querendo ou não, ele se envolveu em muita polêmica, colocou o golfe acima do Real Madrid, fez provocação, tipo, País de Gales em primeiro, golfe em segundo, Real Madrid em terceiro. E também, querendo ou não, já não está demonstrando muito interesse em continuar no clube, e a vontade do jogador a gente sabe como é importante. Só que tem algumas complicações até mesmo para a saída dele, né, Léo? Exatamente, o Bale ainda tem 2 anos de contrato, é um dos jogadores que mais recebe dentro do Real Madrid. Tem um contrato caríssimo, assim, qualquer clube do mundo sentiria dificuldade em pagar o salário do jogador pelo que ele entrega, não um custo-benefício tão alto assim, se assim podemos colocar. E o Bale também não tem se colocado muito à disposição de ser facilmente vendido, então ele coloca vários empecilhos a qualquer clube que interesse contar com o jogador. Então são situações muito delicadas que o presidente tem que lidar. E eu acho que uma situação muito chata de ver é justamente, principalmente com o Marcelo, porque o Marcelo, querendo ou não, tem uma identificação muito forte com a torcida, com o clube, nunca se colocou à disposição praticamente de sair do Real Madrid, encerrando a carreira e tudo mais, mas o Marcelo não tá encerrando a carreira ainda. Tá louco disso, né? E a gente vê o Real Madrid fazendo isso constantemente com seus ídolos, né? A gente viu recentemente o Casillas, que é um dos maiores ídolos da história do clube, era capitão e tudo mais,
ser deixado no banco de reservas praticamente uma temporada inteira e sair praticamente pela porta dos fundos do clube. Outro cara que também, querendo ou não, é um grande ídolo e saiu meio que brigado foi o Cristiano Ronaldo. Não teve a valorização, por isso ele quis a sua saída. Não foi porque ele não gostava de estar lá, não teve a valorização. Teve uma briga com o presidente Florentino Pérez, que, pra quem não sabe, foi um dos caras que ajudou a trazer o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo estava quase indo pro Barcelona. Foi o Florentino que conseguiu bancar e trazer o Cristiano Ronaldo, só que eles se desentenderam. Então isso é uma mostra que o Real Madrid não está sabendo lidar com essas figuras, porque querendo ou não, dos títulos recentes da década, foi uma das melhores décadas da história do Real Madrid, quem estava lá participando como protagonista eram esses caras, e agora eles estarem saindo assim dessa forma é uma coisa difícil de se dizer, né, Léo? Não, tem jogadores que assim, eu até entendo, como mais próximo, assim, como torcedor até do Real Madrid, eu sempre olhei pro Lucas Vazquez e falei, o que esse cara tá fazendo na equipe, entendeu? Tipo, entenda assim, o jogador tá lá. Ou até mesmo o próprio Bale, né? Que tá tipo, o Bale pra mim era um cara que o Real Madrid poderia ter vendido ele há muito tempo, ter lucrado muito mais e não ter essas complicações que geraram com o jogador. O James Rodrigues poderia ter sido vendido anteriormente. Acho que até o próprio Modric, se a gente for colocar o ano seguinte que ele foi eleito o melhor do mundo, ele já não teve uma temporada tão brilhante. Nessa última temporada ele tem ficado no banco de reservas em muitos jogos. Ele perdeu um pouco de lugar pro Valverde, né? E mano, uma coisa que eu tenho até na cabeça, que eu fico pensando até quando acontece nos clubes aqui no Brasil. Por exemplo, o Corinthians, que foi campeão mundial. Foi um dos maiores títulos da história do Corinthians e tal. E aí? Você tem aquela gratidão com o jogador, mas e se o jogador não tá entregando mais? O que você tem que fazer? Porque o cara, querendo ou não, é um ídolo da sua torcida, você não pode chegar e fazer com que o cara saia escorrachado do clube, porque ele te trouxe um dos títulos mais importantes. Qual é a forma correta, né? Isso é uma coisa que os caras têm que ter um tato muito leve, saber lidar com isso. Né? Tipo, acho que tem um elo muito fraco, né, entre esse divisor de águas, porque, querendo ou não, o clube é uma empresa, não deixa de ser, o clube precisa lucrar, o clube... Acho que o Real Madrid, querendo ou não, tem uma frieza muito grande para lidar com essas situações, que é tipo, não tá dando mais certo, não tá me trazendo lucro, não tá trazendo o resultado que eu espero, então não tem por que tá aqui. E é basicamente isso, é uma frieza absurda, mas é o que acontece. Comenta aí o que vocês acham sobre essa situação, se vocês acham que o clube tem que tratar, uma empresa tem que ser mais frio ou não. O clube, por lidar com emoções, lidar com uma torcida, lidar com paixão, tem que tratar de uma forma diferente seus ídolos e tudo mais. Mas comenta aí, é muito importante saber a opinião de vocês. Agora, Leonardo, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, uma homenagem que médicos estão fazendo para os seus ídolos no futebol. Principalmente está ocorrendo na Itália, que está passando por toda a situação, e os médicos estão vestindo a camisa do clube, né? Vamos dizer assim, colocando lá Napoli, seus ídolos nas costas, colocando jogadores da Juventus. E é uma situação muito bonita e tem um motivo muito especial, né, Léo? Exatamente, galera. A situação é o seguinte. Primeiramente, a Itália, que é onde está mais acontecendo as manifestações, é um lugar que é muito aficionado ao futebol, um lugar que é muito ligado ao futebol e está muito acostumado a ver constantemente notícias sobre futebol, vivenciar o futebol, ter os jogos e tudo mais. E é difícil ficar sem, a gente aqui sabe que é um país também que é muito ligado a isso. Mas a Itália tem uma situação muito mais complicada em relação à crise a qual o mundo está passando. Tendo em vista a situação, os médicos resolveram fazer umas certas homenagens e quando eles chegam dentro dos centros para lidar com as pessoas que estão passando por isso, querendo ou não, já traz uma memória afetiva para essas pessoas, traz uma lembrança positiva para as pessoas de olhar o médico de costas, está escrito, por exemplo, Maradona, o Batistuta, ou o Koulibaly, ou outros jogadores do futebol italiano e que já foram ídolos do futebol mundial, que trazem memórias positivas para essas pessoas e falam, putz, o futebol, eu lembro de tal jogador fazendo uma jogada. Traz uma certa leveza, né, pra passar por uma situação, querendo ou não, é uma situação que não é fácil de se passar para essas pessoas, então eles estarem vestidos assim, tanto para eles fazerem esse trabalho duro, quanto para as pessoas que estão lá no local e olhando a situação, passa uma leveza, traz aquela alegria que o futebol traz, que faz tanta falta. Querendo ou não, o futebol para muitas pessoas é um lugar que você pega, você demonstra suas emoções, dá aquela extravasada. Para mim, quando tem o jogo do Palmeiras, que tem aquele jogo, eu já falo, nossa, hoje eu vou chegar, gritar, vou soltar aquelas emoções, dá aquela... Nossa, que saudade que eu sinto disso. Mas é isso, né? O futebol, querendo ou não, ele cria um ritual, né? Quando você acaba fazendo, por exemplo, se você é acostumado a ir em estádio ou algo do tipo. Acho que pra mim, por exemplo, um negócio que é muito... São Paulo pra mim é muito ligado a Libertadores, pra mim, sempre foi.
E pra mim é um ritual praticamente um dia de Libertadores. Pra mim é um negócio completamente diferente de qualquer outro campeonato. A forma como tipo, o meu dia é direcionado para aquilo. Quando eu tô indo pro estádio é uma sensação diferente, chegando lá. Então, querendo ou não, essas emoções positivas que o futebol traz é algo que é muito complicado você não acabar tendo que interromper ter no seu dia a dia, que é justamente o que as pessoas estão tendo que lidar. Vale ressaltar outra coisa, né? Muitas dessas pessoas estão distantes um pouco da sua família, que também acaba se tornando difícil. Você não tá com a sua família, você não tá vendo algo que te distrai, então cada vez mais difícil. Os médicos têm essa função também de trazer essa leveza, como o Wagner colocou, de trazer um ambiente um pouco melhor, mesmo dentro de uma situação tão delicada, né? Não? Mas galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam sobre essa situação, de 0 a 10 pra mim é 1 bilhão. Então já vai me deixando aí seu comentário e agora a gente vai mandar os salves. Comprometido. Então vamos lá, Leonardo? Bora, vai. Então vamos lá, vou colocar aqui. Descendo, descendo. Nossa, vai demorar um pouquinho. Tem que ser o que a gente pediu, hein, galera? Vai sempre ser o primeiro e o que a gente pediu. Então vamos lá, Leonardo. Um salve para o João Lucas Abrantes. João Lucas Abrantes. Para o Play América. Play América. Também para o Davi Amargo. Davi Amargo. Para o Matheus Miguel. Matheus Miguel. Para o Mundo da Bola, que é o nome é Guilherme. Mundo da Bola, que o nome é Guilherme. E pro fim, João Coelho. E pro João Coelho, esse só pra vocês foi mais um vídeo, galera. É nóis, nóis, tamo junto, falou.